Oi, gente, boa noite. Bem-vindos à nossa live, a mais uma live promovida aí durante o terceiro Laboratório de Emergência, que é uma iniciativa da Silo, Arte e Latitude Rural, com apoio. Estão me ouvindo? Tá certinho, então. Então, a gente está aí começando mais uma live. Hoje a gente fala sobre agroecologia e sistemas agroalimentares pós-pandemia, uma conversa super legal. Vocês já podem ir mandando suas perguntas aí no chat, o pessoal já está chegando, boa tarde para todo mundo. Podem mandar as perguntas que a gente vai passando para os nossos entrevistados, né? Lembrando que essa é a terceira edição do Lab, então a gente está aí com acumulado primeira, segunda e terceira edição, mais de 60 projetos sendo desenvolvidos. Nessa edição a gente está discutindo inflexão, né? Então pensando futuros pós-pandêmicos, ideias para quando a gente conseguir superar essa pandemia. Hoje a gente tem de entrevistados a Clarice Valadares, que é cozinheira e também é proponente do projeto Circuito Cozinha Campo e Mesa, que participa dessa terceira edição do Lab. Temos também o Giuseppe Bandeira, que é da Agroecologia em Rede, e temos a Thades Maia, que é da Associação Agroecológica do Rio de Janeiro, e também do projeto Cestas Cuidar-se, que participou da primeira edição do Lab e continua aí desenvolvendo agora nessa terceira edição. Eu vou aproveitar para agradecer, antes de chamá-los para a nossa conversa, vou agradecer os nossos parceiros de laboratório. Deixa eu abrir aqui os nomes. Nós temos mais de 30 entidades colaborando com a gente, dando apoio, ajudando na divulgação. Então, a gente queria agradecer ao Instituto Ibirapitanga, que é quem está apoiando essa terceira edição do Lab, também a parceria com a Merec, Bela Baterna, Casa Criatura, Festival Circular do Bem Viver, Lab Coco, Data Lab, Coletivo Itinerâncias, Frena La Curva, Gambiologia, Gênero e Número, Grupo de Experimentações Poéticas e Políticas do Sensível, da USP, Horta Inteligente, Instituto Elos, Instituto Update, Instituto Procomum, Media Lab, UFRJ, Mulheres do Futuro, Museu da Mantiqueira, Nobuget Science, Olab, Oráculo, Preta Lab, Redes da Maré, Segura Onda, Think Olga, Atramadora e Translab URB. Bom, eu queria começar então chamando a Clarice Valadares, que está aqui com a gente. Ei, Marcela. Clarice. Oi, Clarice, boa noite. Boa noite. Obrigada. Clarice, então, você está me escutando bem? Estou te escutando bem. Tá, joia. Clarice, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você estava me contando aí sua história. Fala um pouquinho do projeto que você traz para a Silo e de como que você acabou chegando nesse momento como cozinheira de estar mais ligada com a agroecologia, produção agroecológica. Ah, legal. O projeto que eu enviei para a Silo, ele se chama Circuito Cozinha, Campo e Mesa. E é um projeto que pretende fechar mesmo um circuito curto dentro das relações de trabalho entre as cozinheiras e os cozinheiros que foram afetados pela pandemia, numa relação com os agricultores e as agricultoras que já possuem as suas associações, as CSAs, e que, portanto, já tem uma rede de logística já assentada e uma rede de clientes. A minha história assim, com a agroecologia nesse momento da pandemia, ela se estreitou bastante, assim, acho que eu pude ter na minha experiência uma verticalização desse encontro. Eu trabalhava num restaurante, que como muitos restaurantes foram afetados, né, pela pandemia, e me vi em casa com meu trabalho, né, meu trabalho físico, assim, meu lugar fechado, no lugar que eu trabalhava. Então, comecei a vender marmita, né, a fazer almoço da minha casa. E aí eu aproveitei esse momento para colocar em prática de uma maneira mais integral o consumo dos alimentos provenientes da agricultura familiar, os alimentos agroecológicos, para a feitura desses pratos. Então, eu consegui aí agora praticamente atingir 100% dos insumos que eu uso são vindos desse trabalho, né? Vindos desses princípios e tal.
E aí o projeto surgiu um pouco dessa experiência, tanto dos benefícios que eu consegui, dessa aproximação com os produtores e as produtoras, quanto como observar os desafios meus enquanto cozinheira, de ter perdido essa rede, que era a rede dos clientes do restaurante, enfim, e aí pensar várias dificuldades que surgiram também. Aí o projeto surge bastante a partir disso. Bacana. Claro, a gente volta a falar ainda do projeto, né, como é que está sendo esse desenvolvimento, mas eu queria chamar um pouquinho antes a Tádzia. A Tádzia também tem um projeto super legal, que foi desenvolvido aí na primeira edição do Laboratório de Emergência, com a Rede de Agroecologia do Rio, né, Tádzia? Explica pra gente o que é esse projeto. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu faço parte de um coletivo, né, uma coletiva, que se chama Grupo de Trabalho Mulheres da Fundação de Agroecologia do Rio de Janeiro. A gente está ligado a um grupo de trabalho nacional de mulheres e também a Articulação Nacional de Agroecologia. É a segunda vez que a gente está participando do Lab de Emergência, a gente participou na primeira etapa, lá logo no início da quarentena, e voltamos agora com esse projeto que são as Cestas do Cuidar-se, né, que é um projeto de autocuidado sob a visão feminista e da agroecologia, onde a gente contactou produtoras, né, agricultoras, produtoras do nosso próprio grupo de trabalho, para estarem produzindo, né, juntando elementos para compor uma cesta que pudesse chegar a mulheres do nosso também GT, né, do nosso grupo de trabalho, das nossas redes mais próximas de feirantes, de ativistas, para ser um conforto, né, um alento e para dar ânimo para mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, não só por serem, às vezes, grupo de risco, né, por já serem idosas, né, mas principalmente porque são linha de frente nas suas comunidades, porque estão ali lidando com recebimento e entrega de cesta, de comida, porque estão trabalhando com o conselho tutelar, ou na escola, ou são feirantes, né? Então, são mulheres que estão ali lidando com a pandemia e todas as suas faces mais perversas, né, no dia a dia, além de todo o trabalho, né, que as mulheres já têm, que já é um assunto debatido, que agora não se fala nem mais jornada dupla nem tripla, se fala de jornada contínua, né, de trabalho, que é sem parar. Então, a gente começou a entregar, já são mais de 100 mulheres, né, acho que são 150 mulheres que receberam essas cestas, e a gente volta agora no laboratório de emergência para tentar sistematizar esse processo, colocar isso no site, para poder inspirar, né, outros coletivos e poder também receber feedback e se alimentar para poder entender como pode vir a ser uma terceira fase aí dessa nossa experiência. Bacana demais, Tades. Eu queria até falar com o Giuseppe sobre isso, né? Porque o que a gente tem percebido na quarentena, eu tenho percebido, acho que algumas pessoas também notaram isso, o fortalecimento dessas redes, né? Então, a impressão que a gente tem é que a demanda tem aumentado e essas redes de entrega, de produtor, têm que responder a esse processo, que é todo mundo um pouco mais interessado aí em alimentos saudáveis, em alimentos orgânicos. E Giuseppe tem uma experiência com isso, ele faz parte, né, enfim, de associações, está na Associação Nacional de Agroecologia, ele está por aí? Vamos ver se ele vem com a gente. Oi, Marcela. Oi, Ei, Tádzia. Boa Giuseppe. tarde. Tudo bom? Boa tarde, obrigada pela participação com a gente. Ô, Giuseppe, eu estava falando, a Tati estava contando essa experiência dela, né, com as cestas agroecológicas para essas mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse trabalho da agroecologia em rede. Não é de agora, né? Tem alguns anos que vocês estão aí. Você acha que a pandemia, enfim, de alguma forma está incentivando um aumento da percepção da agroecologia pela sociedade? Bacana, Marcela.
Antes de te responder, eu queria começar contando uma coisa para vocês, tá? Talvez não lhe falte sensibilidade para sentir de perto que a natureza é visão de um quadro de ampla beleza, além do saber da humanidade. Quem mais lhe conhece não viu a metade de um quarto da sua grandeza exemplar, distante da mente, além do olhar, nas proximidades do inatingível, nas dobras das ondas, seu nome é legível, nas brancas areias na beira do mar. Quando dioscula os lábios da aurora e o vento sibila ao som de um piano, que toca embalado por um oceano que de revoltado quer pular para fora, cobrir toda a terra para em meia hora ninguém mais poder na terra pisar, para querer ser dono, para escravizar, se a terra é do mar e o mar é profundo, se o fundo é o céu e o céu é o mundo é de todos na beira do mar. Se o céu é tão alto, se o mar é tão fundo, por que alguns mandam, manipulam a terra, o céu, o mar e o mundo? Talvez ninguém pense que em um segundo pode o mar subir, pode o céu baixar, a terra partir, se o vento parar, o sol lançar tochas e o chão derreter. Para a natureza, tudo pode ser, e ela está na terra, na beira do mar. Eu quis começar com essa poesia de Lorinaldo Vitorino, de uma cidade que fica aqui em pé, um poeta pernambucano, porque eu acho que essa poesia, ela coloca para a gente, né, ela demonstra um pouco para a gente sobre essa crise que a gente está passando, né, essa crise sanitária, mas também uma crise civilizatória, né. E aí, para te responder, né, a agroecologia, a gente vem entendendo e dizendo e construindo que a agroecologia ela é feita em rede, né? E aí, com as falas das duas colegas, né, com as falas de vocês, a gente já começa a perceber um pouco disso, né? A quantidade de grupos, coletivos e organizações, né, que promovem e constroem a agroecologia em seus territórios, né? Então, o Agroecologia em Rede, que é esse projeto, né, essa plataforma, digamos assim, aqui, que eu estou vinculado no momento, é uma plataforma, é um sistema de informações que é tecido pelas mãos dos próprios sujeitos que protagonizam essas experiências. Então, para debater especificamente com a questão das cestas, né, a gente trabalha no Agroecologia em Rede, nessa plataforma, com mapeamentos. E aí, durante esse encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mapeamento que a gente tem chamado de Ação Coletiva, Comida de Verdade e Aprendizagens em Tempos de Pandemia, que é justo um projeto que está aí analisando e identificando, né, essas várias iniciativas e experiências, né, que se intensificaram agora no contexto da pandemia, né, de abastecimento, de produção e de comercialização de alimentos. Acho que é isso. Ótimo, linda a poesia, viu? Acho que todo mundo gostou, o pessoal está comentando aqui que a live está potente, realmente linda. Giuseppe, essa organização, esse mapeamento, ele é necessário porque a gente ainda tem dificuldade de sair do campo de quem está produzindo ali de forma agroecológica, com agricultura familiar e chegar no consumidor final? Então, a gente tem um problema estrutural no Brasil ainda. Qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro eu queria contar que o Agroecologia em Rede não é uma organização, né? Então é um conjunto de informações e o Agroecologia em Rede ele é curado, digamos, ele é cuidado, né? Em um processo de curadoria da ABA, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, e a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. A ANA é formada por um conjunto de organizações, grupos, coletivos e movimentos sociais, né, espalhados pelo Brasil, e a ABA é uma associação que olha para que entende a agroecologia enquanto uma ciência, um movimento e uma prática social, mas uma ciência crítica, reflexiva e cidadã, né? Então, o que a agroecologia tem dito para a gente é que na base é com quem está... a gente está vivendo uma crise que é nova, digamos assim, para a sociedade mundial,
mas existem povos, populações e sujeitos em vulnerabilidade social, né, à margem da nossa sociedade, à margem da nossa construção, que, na verdade, vivem crises há muito tempo e se reinventam e resistem, né, e ensinam para a gente. Então, a agroecologia ela tem dito para a gente poder escutar e ouvir mais, né, quem tem construído, quem tem olhado para as questões do território, né, para a construção de territórios saudáveis, e quando a gente está falando de territórios saudáveis, a gente não está só falando de alimentação saudável, de comida de verdade, isso é totalmente importante, mas por trás disso a gente precisa olhar para as questões sociais, econômicas e culturais, né, que estão intrínsecas a esse processo de construção. Não sei se te respondi. Respondeu sim. Eu vou até aproveitar para chamar a Tadza já, para a gente emendar uma pergunta aqui para ela. Você está falando muito dessa necessidade, desse funcionamento, na verdade, que acho que é natural da agroecologia de funcionar em rede, né? A Tadza está aí também na rede agroecológica do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência nesse trabalho, Tadza. Como é que funciona essa articulação com outros produtores, né? Como que um produtor comunica com o outro? Qual que é a importância da gente fortalecer essas redes que vão se construir? Como que você acha que isso tem que acontecer? Só para falar o nome certinho, é a articulação de agroecologia. Aqui, rede agroecológica tecnológica. Como que acontece, né? Bom, a gente está espalhado, né, pelo estado do Rio, em comunidades rurais, assentados da reforma agrária, comunidades quilombolas, e a gente se comunica nos nossos encontros presenciais, que agora não estão acontecendo, né? Nas nossas vivências, nossas reuniões. E agora a gente está fazendo isso muito pelas redes sociais, né? Onde a gente conseguiu se reinventar também, conseguiu organizar essas cestas com mais de 10, 12 itens, pomada, tintura, sabonete, óleo de massagem, tudo isso vindo de lugares diferentes, né? Para compor esse kit. E a gente, esse é um gargalo, né, da agroecologia, porque como a gente está muito nos territórios e a gente é contra esse sistema que usa indiscriminadamente o combustível fóssil e todas essas facilidades para ficar distribuindo, a gente, ao mesmo tempo que quer chegar em todos os lugares, a gente também quer que os próprios locais se organizem e sejam autônomos. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres ancestrais que gostam de trocar. Eu quero o óleo de massagem da pessoa que está em Paraty, e a pessoa que está em Campos quer o meu sabonete, né? Assim como a gente quer, às vezes, plantar uma fruta que não é da Mata Atlântica, né? Essa curiosidade faz parte também. Então, a gente tenta equilibrar o que é local, o que é comunitário, com também as potencialidades dos nossos parceiros, das pessoas que são da nossa rede, que a gente quer conhecer também, né? E isso tudo faz parte dessa reinvenção que o José traz, né? De que, na verdade, essa reinvenção é feita muito na base da dor também, né? De muita pressão, de muito sofrimento, assim, durante todo esse período a gente está acompanhando aí muitas pessoas, né, perdendo as terras, a gente está acompanhando o drama dos indígenas, e a gente vê que essa reinvenção, ela também está acontecendo debaixo de muita porrada, e a gente busca essa força justamente no coletivo, né? Então, quando a gente fala que a gente quer um outro sistema agroalimentar, é porque a gente está morrendo. Tipo, não é muito não é uma opção, né? Tipo assim, a gente precisa, porque as pessoas estão realmente já saturadas, elas não estão tendo mais como resistir, né? Então, é uma reinvenção, assim, forçada às vezes, né? Que a gente também sente. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do lab de emergência, porque existe uma teoria, né, que para a gente da agroecologia ela é muito fácil de constatar,
de que essa pandemia, de que todas essas vírus, essas doenças, elas vêm desse sistema agroalimentar que está doente, que é um sistema agroalimentar da monocultura, do monoanimal preso, milhares de vacas no mesmo lugar, milhares de porcos, milhares de aves, isso tipo não vai dar certo, nunca deu, não vai dar certo, né? Então, esses territórios doentes, monopolizados por pessoas doentes, fazem todo mundo ficar doente, né? E a gente precisa desse outro sistema, esses outros sistemas, né? Para ontem, né? Acho que é algo que assim tá muito latente já, né? Com certeza. Também não sei se eu te respondi, que eu fiquei meio emocionada. Não respondeu e foi além ainda. Eu acho que é legal a gente reforçar isso, né? Porque o laboratório ele traz essa percepção muito forte de que a gente está sobre uma base epistemológica, né? Sobre um sistema que já faliu. Então a gente não vai achar as respostas que a gente tanto quer, né? De soluções para esse pós-pandemia com base nisso, a gente vai achar com base em outras vivências, né? E felizmente a gente tem muita coisa funcionando, como você bem colocou, Tati, é muita resistência, é uma luta, né? Ainda mais quando a gente está falando de terra, a gente está falando de luta. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Clarice, que está, eu acho que numa outra ponta, ela como cozinheira, que está aqui em Belo Horizonte. Ela caiu. Será que ela caiu? Clarice está por aí? Como a gente sabe, caiu. Não, então joia, depois ela volta. Democrática também, então. Queria falar dela para ela contar um pouquinho dessa experiência dela como cozinheira, né? Buscando essas redes aí. Mas então eu vou seguir já nessa pauta que a gente estava, né? Que é sobre a gente pensando soluções, né? O que vocês acham que seria mais urgente se a gente pensasse num cenário em que o governo colabora, né, com a luta agroecológica? É uma reforma agrária? É o mais urgente? A gente tem outras prioridades? O que seria uma atitude política que colaboraria aí com o sistema alimentar agroecológico para curto e médio prazo? Eu vou seguir aqui, tá? Eu começaria te dizendo que que as grandes respostas, né, elas não estão dadas e prontas. Eu começaria por aí. Eu acho que a agroecologia ela consegue apresentar para a gente, né, justo por ser esse movimento onde são possíveis que a gente traga lutas e bandeiras específicas, né? Então a gente trata de alimentação saudável, mas a gente precisa entender a participação das mulheres, o lugar das mulheres, se tem violência doméstica, se tem feminicídio, a gente tem que entender a participação das juventudes, né? A gente tem que refazer a forma de produzir alimentos, e são diversas experiências. A agroecologia também diz que a troca de experiências é que vai nos alimentando, né? Então, para falar, eu queria tratar mais uma vez sobre esse mapeamento da agroecologia em rede, né? Ação coletiva, comida de verdade. Esse projeto ele é pensado porque a gente percebe que tem várias organizações e grupos, né? Aprofundando e olhando para questões que já existiam de desafios. Porque se eu sou pequena produtora e eu produzo meu queijo ou uma geleia, como é que eu consigo colocar esse produto na feira? Não é simples, né? Tem vários processos, questões burocráticas, né? Então, assim, tudo isso já existia. Com a crise, né, com essa crise, com esse momento específico, a gente consegue olhar para isso, né, com esse receio, claro, mas a gente tem conseguido entender que essa galera, né, da base, essa galera que eu tentei falar ali antes, né, que já vem se reinventando, concordo totalmente com o que Tádsia diz, né, se reinventando da pior forma, né, porque pela dificuldade, pela tristeza, né, a gente está vivendo um momento de inflexão, mas a gente tem mais de 100 mil mortos, pessoas, só no nosso país. Então, assim, é um momento que está colocando em xeque, né, todas as formas, né, desde a produção, desde a forma como a gente se alimenta, né, a gente fala que existe um senso comum que as pessoas dizem que
conseguir alimentos agroecológicos é difícil, a gente sabe que é difícil também, né, porque a gente tem desertos verdes aí, que não são verdes, onde a gente não tem alimentação saudável próxima de casa, a gente não tem nos mercados, nos supermercados, né? Então, assim, existe um convencimento e o sistema ele consegue privar a gente dessas escolhas, porque a gente tem a informação, mas até que aquilo a gente entenda, depois de anos, né, achando que comer salsichinha é alimento, que comer miojo é alimento, que a bolacha recheada vai ser alimento. Essas coisas podem ser comidas? Claro que pode, né? Elas podem ser comidas. Elas só não podem ser a base da alimentação do povo. A gente dá exemplos agora, durante a pandemia, do estado de São Paulo, distribuindo cestas para moradores e moradoras de rua, com quitute enlatado, com produtos ultraprocessados. E aí eu digo, isso alimenta? Ou na verdade, está adoecendo ainda mais a população? Né? Então, assim, eu acho que não tem fórmula, sabe, Marcela? Assim, não sei se Tádsia concorda comigo. Eu acho que existem caminhos que a agroecologia e os povos e comunidades tradicionais, os povos do campo, da floresta, das águas, têm apontado para a gente, né? Porque eles cuidam da natureza e cuidam dos recursos, né, da natureza de outra forma, né, do cuidado, da sensibilidade, enfim, eu acho que é isso, assim, mas vamos ouvir a companheira Tádsia. Vamos, eu vou aproveitar e já passar uma pergunta que chegou aqui para a Tádsia. O pessoal da Horta Inteligente quer saber onde vivem as mulheres que estão recebendo as cestas. Tem comentário aqui também falando que é o melhor sabão agroecológico. A Valdirene está te mandando um abraço aí, Tádsia. Clarice voltou, Clarice. Estamos aqui conversando. Daqui a pouquinho tem pergunta para você também. Bem-vinda de volta. Estou vendo aqui o chat, tem saudar aí as companheiras do GT Mulheres. A Val é a nossa rainha das lives, ela participa de todas, dá força para todas nós. Maravilhosa. Eu concordo muito com o Giuseppe que nunca vai ter uma solução única, porque a agroecologia ela é baseada na diversidade, né? De tudo. Desde comida, de plantas medicinais, quanto de ideias, de ciências, né? É o diálogo de saberes, que a gente chama, né? Mas uma coisa que eu sinto muito, além, né, que você citou aí da reforma agrária, que realmente é uma vergonha, né, o Brasil não ter tido, a gente precisa de gente. E eu não digo só no campo, não, porque a agroecologia urbana é uma das experiências, né, mais fortes que existem, mas, assim, a gente se sente sozinho, a gente precisa de pessoas. Porque eu acho que rolou uma coisa muito bacana, que foi a do consumo, de que as pessoas começaram a consumir mais orgânico, mais agroecológico, né? Consumir de pequeno produtor, isso já foi um avanço, isso é muito bacana, mas eu sinto que criou-se uma sensação na sociedade de que o consumo basta. Se você consome uma cesta de orgânicos ou de agroecológico, tá bom, mas não tá bom. O consumo ele nunca vai ser a solução. A gente precisa de pessoas no conselho escolar, no conselho de turismo da cidade, no conselho de agricultura. A gente precisa de pessoas ocupando espaços, né? E eu sinto isso assim muito, né? Nos espaços que eu frequento, são pessoas muito legais, muito boas. Todo mundo dá bom dia para o porteiro, né? Não são pessoas babacas, mas assim, que ainda falta esse protagonismo do sujeito como um agente social, não como um agente que vai só consumir. E isso eu sinto que a gente está sobrecarregado, as pessoas da agroecologia estão sobrecarregadas, assim como estão as do movimento negro, do movimento indígena, porque você tem que estar em tanto espaço ao mesmo tempo, que como que você vai cuidar de você? E a gente não pode falar de agroecologia sem saúde, né? Então, eu sinto que a gente precisa de pessoas, que essas pessoas venham. E só comentar que eu me toquei agora, pensando que realmente, assim, eu sou uma pessoa que vê até bastante televisão e tal, de como não foi feito esse link, né, da pandemia com o agronegócio. Não foi feito. Eu vejo o Jornal Hoje, Jornal Nacional, Fantástico, eu vejo essas coisas todas.
E esse link ele não é feito, porque essa é a ferida do sistema. Sim. Essa relação da pandemia com o negócio. E muitas vezes a gente fala em teorias, né, mas a gente já tem, na verdade, estudos bastante conclusivos sobre a destruição dos habitats naturais serem o grande motivo dessas pandemias que a gente está vivendo. Só responder o que eu não respondi para passar, que a perguntou quais são as mulheres, né? Olha, são muitas mulheres, eu não vou lembrar de todos os coletivos, eu devia ter anotado, mas são mulheres do Complexo da Maré, do Complexo do Alemão, da Feira da Roça, da Pedra de Guaratiba, de Paraty, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio das Ostras, assentamento da Reforma Agrária em Campos, Macaé. Então, assim, são mulheres diversas de muitos lugares do Rio de Janeiro. Muito bom. Ô, Tati, ela já volta. Eu vou aproveitar para complementar um pouquinho uma coisa, só para não passar, tá? Desculpa, Clarice, entrar aqui no meio. Mas aí, repensando a pergunta, né, de Marcela, mesmo sabendo que a gente não tem todas as respostas, eu acho que a gente não poderia deixar de falar, né, que a gente está nas vésperas das eleições municipais, né? Então, a própria Ana está com uma forte articulação em defesa do PNAE, né, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, né, do PAA. A gente vem nesse processo desde 2000, desse desgoverno atual, com desmonte das políticas públicas. Então, eu acho que a gente, enquanto, né, cidadão, a gente poder olhar para as eleições, né, se incidir e poder escolher quem vai falar e quem fala por a gente, é muito importante, assim, porque os canais de diálogos, né, com a gestão e tal, a gente sabe que não é simples. Então, se a gente não olhar para se incidir, né, nas eleições municipais, eu acho que a gente vai ficar deixando cada vez mais, né, que eles, e uso eles, né, no plural do masculino, porque a gente sabe que são eles, né, que têm, né, enfim, adoecido o nosso sistema, adoecido nossos territórios, né? Mas é isso, câmbio. Bacana, Giuseppe. A gente tem algumas perguntas aqui que eu já vou fazer para vocês. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para a Clarice antes, porque a Tati já colocou, né? A gente precisa de, talvez, gente mesmo, né? Talvez não, com certeza, um envolvimento maior das pessoas, mais do que só apoiar essas transformações todas. Talvez seja a hora da gente começar a, de fato, estar nelas, né? E eu queria que você falasse, Clarice, da sua experiência como cozinheira, que está dentro de um centro urbano. Belo Horizonte recebeu no ano passado o título de cidade criativa na gastronomia e dentro desse processo ela precisou provar que ela tinha redes de abastecimento aí de agricultura familiar, né? Então teve todo um processo para provar que a cidade merecia esse título. Eu queria que você falasse da sua experiência em achar esses produtores, em conseguir comprar isso para o seu trabalho, para os restaurantes. Como é que foi? Como é que tem sido esse processo? O processo aqui aconteceu, né, essa coisa de eu não estar trabalhando mais fora de casa, né? E aí muitos também, pessoas que tinham a sua logística assentada em terem seus lugares físicos também sofreram, né, mudanças. Então, assim, por exemplo, no meu caso, o meu principal parceiro, assim, né, é o Marcelo, que é uma pessoa que, a partir do momento que a pandemia se instaurou mesmo, ele passou a percorrer de carro os assentamentos mais próximos da cidade, né? E ele mesmo tem uma loja da Reforma Agrária aqui próxima, num mercado que chama Mercado do Cruzeiro, que teve que ser fechado também, né? Então, eu sinto que os fornecedores também se realocaram bem rápido assim, para uma logística de entrega. E aí eu tenho também os meus fornecedores aí mais dos grãos, então tem o pessoal de formiga, tem um pessoal muito legal que é do Raízes do Campo, que estão ali em parceria com a Manu, que é uma associação também, aqui de Jaboticatubas,
que eles, por sua vez, se reorganizaram através de grupos de compra, que é uma coisa que também tem acontecido aqui, acho que em outros lugares também, né? Onde se escolhe uma sede que possa receber os insumos dos agricultores e das agricultoras, e as pessoas se organizam para comprar, né? Fazer uma lista de compras e buscar territorialmente ali numa sede em cada bairro, assim, que redistribui essa produção e escoa, né? Porque eu acho que é sempre essa questão, assim, né? Desde sempre, o maior desafio é sempre essa coisa da logística de distribuição, e a pandemia, eu acho que ela acentuou um pouco isso, né? Coloca essas pessoas que partem em busca, assim, desses insumos para trazer, assim, na linha mais de frente mesmo, né? De um risco, mais desse trabalho bonito de continuar um diálogo e o abastecimento das pessoas, né? E a gente sabe que a agricultura familiar abastece aí 70%, né, da alimentação dos brasileiros e das brasileiras. Bacana, Clarice. Tem uma pergunta aqui para você, do pessoal do Horta Inteligente. Eles falam o seguinte: considerando que comer é um ato político e ecológico, por que você escolheu a alimentação, a cozinha, como lugar de trabalho e aprendizado? Tem a ver com isso também? Se entender sujeito político nesse processo? Eu acho que sim, assim, eu trabalho como uma alimentação que muitas pessoas classificam, né, essa coisa da alimentação saudável, né, que acaba que a gente, no geral, enquanto sociedade, assim, acaba entendendo o nosso próprio corpo como um corpo, assim, mais máquina, né, assim, que tanto que a gente vê umas coisas hoje aparecendo, essa coisa da alimentação funcional, ou desses alimentos da indústria também, né, que são enriquecidos, tem toda essa coisa do diet, do light, não sei o quê. Então, eu acho que o meu encontro com a agroecologia é muito porque eu acho que a agroecologia traz esse campo que foi esquecido, assim, por essa coisa da nutrição, por essas ditas alimentações saudáveis, que é o campo da cultura, né? Do conhecimento ancestral, da tradição, das relações de trabalho também, que a alimentação saudável tem muito a ver com as relações de trabalho, né? Envolve todo o processo. Então, na cozinha, acho que o ato político maior, eu acho que é esse mesmo, assim, se reaver Sim, com... não perder de vista essa relação, né? Que incrivelmente a gente perdeu. Aí, pensando em autonomia alimentar. Acho que tem uma pergunta aqui para o Giuseppe, pedi para ele voltar aqui para a tela, já está por aí? Sim. Ei, Giuseppe, o pessoal do Horta Inteligente está perguntando o seguinte: eles estão comentando que tem muitas iniciativas agora aqui na terceira edição do Lab ligada a processar, a mapear, né, processos de agroecologia e tudo mais. E eles estão perguntando a diferença e as potencialidades dos mapeamentos em plataformas de agroecologia em rede, né? A gente costuma dizer que a gente tem 4 recados para falar sobre a agroecologia em rede, né? Eu vou até pegar minha filinha aqui para poder falar bem, assim. Mas o primeiro recado é que a centralidade está nas experiências, né? Ela é uma plataforma de sistematização. Então, existe um esforço, né, para pensar esse instrumento de sistematização, são esforços coletivos, né, de organizações e sujeitos, enfim, nas experiências que a gente tem, levam meses para a gente construir, né, com vários olhares, com a diversidade de olhares, esses instrumentos, para que a gente possa potencializar e evidenciar ainda mais as potências dessas experiências, né? O segundo recado, e aí eu acho que é uma potencialidade do agroecologia em rede, é que são ferramentas, né, que não é só uma ferramenta, né, o site Agroecologia em Rede, digamos que é a vitrine das experiências, é onde a gente apresenta as experiências sistematizadas. São baseadas em software livre, né, na segurança e soberania, na proteção dos dados, assim.
Esse trabalho vem sendo feito pela cooperativa EITA, né, que já é uma cooperativa que trabalha muito no campo dos movimentos sociais, das organizações de base social. Então, isso para mim já representa muito, né, o banco de dados do Agroecologia em Rede. Ele não está no Brasil, ele está fora do Brasil, né, justo por essa questão da segurança. Então, eu acredito que esse seja um diferencial nosso. E um terceiro recado que a gente diz é que, de fato, é um trabalho em rede, né? É uma governança coletiva. Não é a ABA e a ANA ou a Fiocruz, né? É um conjunto de sujeitos, comunidades, territórios agroecológicos, né, que curam e olham para esses dados, assim. Um quarto recado é que os processos mapeantes, a gente entende que eles se cruzam em alguns momentos, assim. Então, tem essa potencialidade também. A gente está em processo desde 2018, na verdade, que é junto, né, com o apoio da Fiocruz desde 2018, que é um processo justo de retomada do Agroecologia em Rede, né, para pensar politicamente, conceitualmente, e a gente está agora justo visualizando a questão da proteção dos dados. Então, que hoje faz todo sentido para a gente, né? Porque a gente não entende que depois que coloca ali os dados na internet, para onde eles vão, quem está olhando para esses dados, de que forma esses dados estão sendo usados. Então, existe todo um cuidado por trás desses dados, por trás de quem está construindo, estão construindo essa plataforma, esse sistema, e tudo em diálogo com as experiências. Tá certo. José, tem uma outra pergunta aqui que eu já vou fazer para você e já vou chamar a Tádsia também para ela colaborar com a gente. Uma pergunta da Cíntia, e ela está querendo exemplos de iniciativas que conseguem estabelecer uma relação de corresponsabilidade entre produtores e consumidores. Vamos lá, vejam. No caso específico desse mapeamento, que é a Ação Coletiva Comida de Verdade, né, que é sobre as iniciativas de abastecimento alimentar, é um mapeamento que está em curso. Esses dados a gente ainda não aprofundou o mapeamento ainda está aberto, inclusive já faço o convite para quem conhece ou está envolvido, né, com iniciativas que cadastrem suas experiências. No final a gente coloca o site, aí açãocoletivacomidadeverdade.org. Então, assim, a gente já consegue olhar para alguns dados, né? A gente sabe de experiências, mas eu não me arriscaria aqui a falar exatamente de uma experiência, porque a gente precisa de cuidar e olhar com mais carinho para esses dados. Mas são diversas. Eu vou dar um exemplo aqui local, né, que eu acho que é uma experiência muito interessante que vem acontecendo, que chama Jasmim Manga, né, um coletivo que, na verdade, tem vários braços, várias vertentes, né, do Jasmim Manga. Ela é uma escola também política numa comunidade periférica, e agora, durante a pandemia, um outro braço que se criou foi de entrega de cestas agroecológicas. Mas qual o diferencial que eu percebi, né, e aí é um olhar pessoal meu nessa experiência? Esse grupo, Jasmim Manga, eles pegam os produtos direto com 2 famílias agroecológicas que não têm certificação. E aí o esforço do Jasmim Manga é que esse processo de entrega de cestas, eles consigam conseguir uma certificação participativa, né? Então, assim, eu ouvi isso, eu achei super interessante, né? Ou seja, elas não, eu estou falando elas porque eu sei que só são mulheres envolvidas, elas não estão lá pegando o produto, colocando um preço e entregando para a classe média alta em Recife, né? Elas estão coletivando os saberes e tentando fortalecer aquelas famílias produtoras de alimentos. Então, isso, para mim, eu acho que é fundamental. Uma outra coisa para encerrar é que o preço dos produtos são os produtores que colocam, né? Vem a listagem pronta, né? E um outro diferencial é que elas não entregam produtos que você escolhe. Então, eu não posso dizer, eu quero coentro, alface e berinjela. Elas chamam de balaio.
Então, é o que elas escolhem, é o que tem no momento, é o que está naquela semana que foi produzida. E é assim que tem que ser nossa alimentação, balanceada, diversa, né? Então, assim, eu olhei pouquinho para essa experiência, mas eu já consegui ver esse conjunto, sabe, de sutilezas, de potencialidades. Câmbio. Bacana. Kátia, o que você acha que, né, a Cíntia pediu aqui exemplos de relação de corresponsabilidade entre produtores e consumidores, e o Giuseppe está trazendo um exemplo que ele gosta, inclusive, ele mencionou aqui coisas que não são certas de se fazer, né? O que você colocaria também? O que às vezes é feito, que não é o ideal, e como deveria ser essa relação? Eu sei que existem algumas experiências que se chamam de CSA, né, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, que são experiências onde você tenta aproximar as pessoas do plantio, rola mutirão, e as pessoas assumem junto com a família de agricultores, né, aqui na UFRJ tem, né, que é o caso da UFRJ. Por exemplo, o agricultor perde uma parte da lavoura por causa da chuva ou de uma seca, esses co-agricultores, né, eles chegam junto desse prejuízo, né? Eu não conheço de perto nenhuma, mas conheço vários companheiros que estão envolvidos. Aqui em Aldeia Velha, onde eu moro, a gente tem uma experiência de cesta, que começou em julho do ano passado, que a gente compra de uma família agricultora da Juraci, que é uma família que já é certificada como orgânico, porque aqui eles fazem parte da articulação de agroecologia Serra Mar. E é bem nesse esquema que o Giuseppe falou, que é o que tem disponível, né, o que está na safra, o que é possível naquele momento, respeitando a sazonalidade, né? E a gente está tentando construir justamente, não chega a ser um CSA, mas a gente tem o compromisso de comprar quinzenalmente pelo menos R$30 dela, cada uma das 15 pessoas que estão na cesta. Né? Você pode comprar mais, mas o mínimo é que você assuma que R$30 você vai comprar de 15 em 15 dias. Então, eu acho que essas experiências de responsabilidade, assim, elas são muito possíveis. Quanto mais próximo você tiver da família de agricultores, melhor, para você entender, né? Entender Bacana. Que é além do consumo, vai muito além do consumo. Sim, trazendo sobre o CSA, a gente tem experiências, a gente tem o CSA aqui em Belo Horizonte, outros aqui próximos, né? E a gente tem essa experiência, né? O pessoal financia, paga o compromisso de pagar uma mensalidade, o agricultor está lá na casa dele, os agricultores familiares, sabendo que eles vão ter esse dinheiro pelos produtos, né? E aí, às vezes, a produção é maior, às vezes é menor, depende do que acontece no mês. Isso não é uma questão, a pessoa recebe o que né, por essa relação. Tem também o pessoal do MST, que eu compro uma cesta do MST todo mês, que é o mesmo esquema. A gente paga a mensalidade e a gente recebe aí o produto que vier. E eu queria até fazer uma pergunta para a Clarice sobre isso. Primeiro, falando do trabalho do MST, cumprimentando aqui o MST criou várias cestas agora na pandemia. Um trabalho maravilhoso aí que a gente assiste do movimento, né? É sempre bom reforçar. Clarice, eu acho que o legal dessas cestas muitas vezes é que você recebe o alimento que você não compraria, né? Então você recebe o que está sendo cultivado lá na época, o que está disponível. E eu queria que você falasse da riqueza disso para a culinária, né? Às vezes a gente vicia em querer um alimento X, um prato X, mas essa variação de ingredientes, né, de acordo com a sazonalidade, é legal também, enriquece, né? Enriquece muito. E eu acho que ela acaba também vinculando uma relação de maior confiança entre os cozinheiros e as cozinheiras e as pessoas que vão comer, né? Porque se você não sabe exatamente ali aquele cardápio, exatamente aquela coisa que você já espera, isso pressupõe que você também confia em quem está produzindo, né? Naquela força de trabalho, naquela escolha, naquele desenho de cardápio e tal, que é muitas vezes improvisado, mas não também, né? Porque assim, quando você parte de uma lógica, de um saber, assim, de uma composição, a partir dos elementos que entram, aquilo vai dando cores diferentes, cheiros diferentes, mas está dentro de
de um campo de nutrição assim que ainda é possível até de ser uma marca assim, da cozinha brasileira, né? Aqui a gente, né, essa coisa de vir à cesta com os alimentos integrais. Então, muitas vezes eu acabo, sei lá, secando as ramas de cenoura. Eu tive uma experiência com a culinária japonesa, né? Então, tem toda aquela gama que eles chamam de furikake, que são os pozinhos que você coloca em cima do arroz para dar um sabor. Dá para fazer furikake de tudo, assim, dá para você secar a folha da cenoura, dá para você secar tudo quanto é coisa, fazer pozinho. Então, dentro de uma lógica tradição, por exemplo, os furikakes japoneses, não sei o quê, mas com o que vem você consegue produzir, assim. Isso dá para qualquer coisa, né? Bacana, tá ótimo, gente. A gente está encerrando, já está passando aqui um pouquinho do horário. O pessoal está dando um viva aí para as agricultoras de Casimiro, que a Tati citou. Elogiando aí sabão de mamão verde aí, gente. A gente fica só querendo os produtos, né? Giuseppe, fala um pouquinho para a gente da plataforma, do site, para a gente deixar aqui para quem está assistindo. Bacana, gente. Só mesmo para pedir para vocês divulgarem, né, estarem juntos, conectados. A gente tem o Instagram lá, o Agroecologia em Rede, tem o site agroecologiaemrede.org.br e tem também o site da Ação Coletiva Comida de Verdade. Então, assim, acompanhar, divulgar também é uma forma de partilhar, de ajudar, né, da gente estar junto construindo. A gente, de repente, não pode comprar uma cesta agroecológica, mas pode ajudar divulgando que existem essas, né, experiências por aí. Então, só convocando a todos para estarem aí conectados também nesse Agroecologia em Rede. E agradecer vocês, Tádia, Clarice, Marcela, é isso. Tá ótimo, já está aqui a rede social para a gente seguir, o pessoal já está colocando os links. Tádia, se envolver também, né? Quem sabe, um chamado aí para mais envolvimento da galera, né? Com certeza. Agradecer também todo mundo, agradecer o convite, dizer que nesse terceiro momento do Lab a gente está justamente fazendo o nosso site do grupo de mulheres, então ainda não vou ter o endereço do nosso grupo para poder dar, mas tem como vocês acompanharem um pouco do nosso trabalho pelo Facebook da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro. E aí, em breve, lá a gente vai estar lançando o nosso GT, agora site novo. Então, vai ser a próxima novidade aí. Obrigada a todo mundo. Espero que em breve a gente se encontre para falar de festa, trabalho e pão. Coisas melhores, mundos melhores virão, tenho fé. Temos fé, tomara. Clarice, obrigada. O pessoal aí comentando do CSA de BH, CSA Nossa Horta. Obrigada pela contribuição. O seu projeto também sendo desenvolvido, vai ter site depois também, né, Clarice? O projeto, a gente já está pensando no site, inclusive hoje eu estava no site da Agroecologia em Rede, assim, me alimentando, porque a gente também quer produzir um mapeamento, né? Então, estava dando uma olhada no mapeamento deles, que, enfim, resumidamente, o projeto é mapear cozinheiras e cozinheiros que foram afetados pela pandemia, e por uma relação de proximidade, linkar esse mapeamento com agricultores e agricultoras, e que esses cozinheiros e essas cozinheiras possam usar esses insumos agroecológicos para fazer sua produção e escoar essa produção junto com a logística dessas associações, né? Então, estamos aí às voltas pensando em possibilidades de mapeamento, de como chamar essas cozinheiras e esses cozinheiros também para chegar junto. E é isso. Obrigada, eu agradeço. Gente, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a quem participou, quem mandou pergunta. Essa live fica salva aqui no YouTube da Silo. A gente tem um site onde a gente tem toda a documentação dos 2 primeiros laboratórios, então tem todo o processo aí dos grupos, né? Quem quiser dar uma olhada, tem bastante coisa sobre agroecologia.
No domingo agora, né, domingo próximo, a gente tem a apresentação dos trabalhos, então vão ter eles aqui de novo. José que está convidado a participar com a gente. E amanhã tem mais live. Amanhã a gente fala sobre memória, resistência, quilombos. Então amanhã é um bate-papo bem legal também. Convido todo mundo a participar de novo. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu. Um beijão.